Hoje é tempo de louvar a Deus. Olá, meus irmãos. Teremos um momento de escola dominical gravado, tal como eu apontei no culto de quarta-feira, mas hoje, se Deus assim permitir, teremos o culto aqui no prédio da igreja. Tomaremos todas as precauções necessárias. Peço aos queridos que virão para não se esquecerem de vir de máscara. Também na hora de escolher os seus lugares, por favor, fiquem atentos para que membros da mesma família fiquem juntos, mas aqueles que não forem da mesma família, da mesma casa, eu peço que se mantenham um pouco distante, cumprimentando uns aos outros apenas com um aceno também. Nós teremos todas essas precauções. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor, teremos um momento de comunhão. O período do culto será reduzido, teremos um momento de culto num tempo menor, mas iremos cultuar ao Senhor juntos nessa noite no prédio da igreja. Queridos, a nossa escola dominical começa com a leitura do Salmo 150. Na realidade, nós iremos estudar hoje 2 salmos, entre eles o Salmo 150, com o qual iniciaremos a escola dominical. Depois iremos ler, no momento de estudo, o Salmo número 100. Iremos refletir sobre esses 2 salmos hoje. Vamos fazer a leitura do Salmo 150. Vamos buscar o Senhor em oração. O Salmo 150 diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Assim termina o Salmo 150. Aleluia! Louvai ao Senhor. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, somos chamados pelo Senhor para louvarmos ao Senhor, e esse chamado muito nos alegra, pois nós ficamos felizes em reconhecer os grandes feitos do Senhor, reconhecer os atributos do Senhor, reconhecer a bondade, a companhia do Senhor. Bendito seja, ó Pai querido, por nos chamar para a adoração, pelo Teu Santo Espírito transformar os nossos corações, por Cristo Jesus nos justificar. Bendito seja, porque podemos olhar para a Tua Palavra e ver como o Senhor agiu de maneira bondosa e poderosa na vida dos nossos irmãos no passado. Podemos olhar para o nosso dia a dia e perceber que o Senhor permanece poderoso, soberano, justo, santo e continua agindo para o nosso bem. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, fale conosco neste momento. Teremos o estudo da Tua Palavra nesse momento de escola dominical. Trabalha, ó querido Deus, nos nossos corações, levando-nos
a uma vida de maior comunhão com o Senhor, ensinando-nos a respeito do culto ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, tal como o Salmo 150 nos chama a fazer, nós iremos neste momento louvar o Senhor nosso Deus e faremos com cânticos. Vamos adorar o Senhor nosso Deus com alguns cânticos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos adorar
especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Irmãos queridos, o título da nossa lição hoje é Adoração nos Salmos, no livro dos Salmos, e nós iremos olhar para o Salmo 150, já fizemos a leitura, também para o Salmo número 100, que iremos proceder à leitura nesse instante. A palavra de Deus diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai querido, pedimos ao Senhor que nos abençoe agora no momento de estudo da Tua Palavra, de modo tal que possamos compreender a mensagem, as lições, ó querido Deus, e crescermos na fé e no conhecimento do Senhor. Nos abençoe, impedindo que durante o estudo venhamos a ficar distraídos ou pensando em outras coisas. Trabalhe nos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada um de nós que nesse momento estamos acompanhando a transmissão da Escola Dominical, cada um dos irmãos, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, sustentando na Tua presença santa, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nossa cidade, as nossas lideranças políticas, abençoe a nossa igreja, nós pedimos. Amém. Meus irmãos queridos, nós temos então a oportunidade de estudar sobre a adoração no livro dos Salmos. É necessário começar dizendo que os Salmos são divididos por números, não capítulos, tendo em vista que o livro dos Salmos é uma coleção de hinos. É como se fosse o inário do povo de Israel, o inário do povo de Deus no Antigo Testamento e também muitíssimo usado no Novo Testamento. Até nos dias de hoje, nós olhamos para o livro dos Salmos compreendendo que há aqui muitos textos que nos auxiliam na liturgia, no serviço religioso, são hinos, orações cantadas. E então é importante dizer isso. Há no livro dos Salmos variadas emoções que são ali descritas, bem como o chamado constante para o povo de Deus adorar o Senhor, bendizer o Senhor, se acolher nos braços do Senhor, buscando o Senhor e confiando no Senhor. Nós temos o livro dos Salmos estruturado em 5 livros. Então, o primeiro livro, desde o primeiro Salmo até o Salmo 41. Segundo livro, a partir do Salmo 42 até o Salmo 72. Livro número 3,
a partir do Salmo 73 até o Salmo 89, livro número 4, a partir do Salmo 90 até o Salmo 106, e por fim, o livro número 5, a partir do Salmo 107 até o Salmo 150. São diversos autores. Davi, por exemplo, escreveu 75 salmos. Asaf escreveu 12. Moisés escreveu o Salmo 90, escreveu um salmo. Emã 1, Etan 1 e outros vários 700 salmos são anônimos. Queridos irmãos, nós queremos olhar para o Salmo número 100 e destacar aqui a adoração no templo. Depois, num segundo momento, olhar para o Salmo 150 e destacar a adoração fora do templo. Nós sabemos que somos chamados para adorar o Senhor, seja numa reunião solene no templo, numa reunião santa com os outros irmãos, coletivamente, seja fora do templo, individualmente, em outros locais, fazendo outras atividades. Ainda assim, devemos adorar o nosso Deus, render louvores ao Senhor. Então, o Salmo número 100, adoração no templo. Aqui, o salmista começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Já esse primeiro verso é muitíssimo importante, pois ele destaca que nós devemos com júbilo adorar o Senhor nosso Deus, com alegria bendizer o Senhor nosso Deus. Então, devemos fazer isso reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor nos fez rebanho do seu pastoreio, que o Senhor, Ele desperta em nós a alegria para podermos bendizer a Ele. Este é um salmo que é chamado de hino de ingresso ao templo. É um convite para adoração coletiva. Então, o conceito da adoração aqui nesse salmo, nós percebemos 3 palavras para conceituar a adoração: celebrai, servi e apresentai. 3 palavras o salmista usa. Adoração é a celebração, isso é, fazer ou promover, comemorar, festejar o Senhor. É motivo de festa, de alegria, de satisfação, de júbilo, estarmos na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele nos criou para fazer: adorar a Ele, conhecer mais a Ele, render louvores a Ele, aprender mais sobre a pessoa dEle e sobre aquilo que Ele tem feito e fará nas nossas vidas, e já fez também nas nossas vidas. É motivo de júbilo, não pode ser motivo de tristeza, um momento em que nós estamos nos preparando para ir ao culto, o momento que estamos no culto, não pode ser jamais um momento triste, pesaroso, difícil. Aquele que ama o Senhor se alegra na presença do Senhor, se alegra em poder cultuar, adorar, glorificar o Senhor. A outra palavra que nós temos é servir. Claro, está ligada ao serviço que nós devemos prestar ao nosso Deus. O culto
não é para recebermos algo de Deus. O culto, a adoração, o louvor é para nós entregarmos ao Senhor, nosso Deus, o sacrifício dos nossos lábios, do nosso coração, entregarmos ao nosso Deus o nosso serviço santo, entregarmos ao Senhor a nossa gratidão. Tudo isso é compreendido como um serviço. Nós servimos ao Senhor também enquanto estamos adorando o Senhor, cultuando ao Senhor. Não podemos, queridos, cair em dois erros. O primeiro é imaginar que no culto eu tenho que receber alguma coisa. Então, várias propagandas por aí, venha no culto que aqui você receberá uma bênção, uma cura, venha no culto porque aqui você vai receber prosperidade e coisas nesse sentido. Isso é uma falha, é um equívoco. Nós podemos receber muitos benefícios que o Senhor, pela graça e compaixão, nos concede, mesmo durante o culto, mas é necessário entendermos que o culto é para Deus. Nós nos apresentamos para servir a Ele, entregar a Ele o nosso louvor, e não para procurarmos receber bênçãos e coisas extraordinárias de Deus. Ele nos concede, sim, mas faz isso pela graça, e não é uma barganha. Eu vou ao culto para receber. Isso é uma perspectiva errada e precisa ser corrigida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é imaginarmos que só servimos ao Senhor quando estamos fora da igreja, atuando em algum setor da sociedade, realizando alguma atividade em favor da denominação ou evangelizando alguém. Amados, nós servimos ao Senhor quando estamos também no culto, adorando, glorificando, conhecendo a Deus, cantando ao Senhor, orando pelo nosso próximo. Isso é um serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Como servos do Senhor, servimos ao Senhor dentro da igreja, fora da igreja, no culto e fora do culto. E por fim, a última palavra, apresentai. Adoração é apresentar ou colocar-se diante do Senhor. Apresentar significa pôr diante, à vista ou na presença de. E nós nos apresentamos a Deus. E ao nos apresentarmos ao Senhor, fazemos humildemente, sabendo que Ele nos recebe unicamente pela graça, pela misericórdia, por Cristo, que nos salvou, nos remiu, nos transformou. Portanto, a nossa vida já não mais nos pertence, tendo em vista que nós vivemos para adorar, cultuar ao Senhor. E todas as vezes que o fazemos, nós nos apresentamos a Deus, nos entregamos a Deus para o louvor do nosso Deus. Seguindo, é necessário destacar o objeto da adoração, que, lógico, claro, nós percebemos rapidamente no texto, no Salmo número 100, é o nosso Deus, revelado nas Escrituras, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, aquele que nos salvou por meio de Cristo e se revela a nós por meio das Escrituras. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É aquele que governa a criação. É aquele que se assenta num alto e sublime trono, mas também aquele que habita no coração dos contritos e compungidos. É aquele que é justo
e que é misericordioso. É aquele que disciplina, mas também que sustenta, que abraça, que perdoa, que direciona. Esse é o Deus bíblico a quem nós adoramos, cultuamos, bendizemos e procuramos de fato render toda a adoração. Cantamos e oramos. De novo, eu volto a este ponto. O centro do culto não é o homem e aquilo que o homem deseja receber. O centro do culto é Deus. Portanto, cantamos para a glória de Deus, oramos para a glória de Deus, ouvimos a mensagem das Escrituras para a glória de Deus. Todo culto deve ter Deus como centro, o centro da adoração. Ele é o objeto da adoração, a quem nós rendemos a adoração. Quem adora? Nós, os remidos. O Salmo fala todas as terras. O Salmo fala sobre o Senhor que nos fez rebanho do seu pastoreio, quer dizer, ovelhas do Senhor. Nós adoramos o Senhor. Entramos pelas portas dos átrios do templo e fazemos com hinos de louvor, com alegria bendizemos ao Senhor, nós os remidos, que em outro momento éramos trevas, porém, por Cristo, nos fomos transformados em filhos de Deus, remidos por Deus, e sentimos satisfação, alegria em adorar o Senhor nosso Deus. Então, nós somos os adoradores. E aí devemos olhar para o fato de que devemos adorar o Senhor conforme as Escrituras. Como devemos adorar o Senhor? Conforme a palavra de Deus nos instrui. E ela, no Salmo número 100, nos diz, com hinos de louvor, com palavras que reconheçam os atributos de Deus, e aí nós bendizemos o Senhor. Devemos fazer isso com júbilo, com alegria, com serviço. Devemos fazer reconhecendo quem Deus é. Olhe para o verso número 3. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez, dele somos. Então, ao reconhecer Deus como Criador, Deus como Senhor, nós devemos adorar o Senhor com todos esses aspectos na memória, na mente. Devemos bendizer o nosso Deus, porque Ele é bom, porque a misericórdia do Senhor não é momentânea, mas ela dura para sempre. Queridos, olhando para o Salmo 150, nós vemos agora alguns aspectos referentes à adoração fora do templo. Então, se o Salmo número 100 aponta o templo, fala a respeito de entrarmos nos átrios, fazermos isso com hinos de louvor. Salmo 84 também fala de como o salmista amava o templo, os átrios do Senhor. Ele diz que melhor era um dia na presença de Deus, nos átrios do Senhor, do que 1000 fora, distante do Senhor. Também devemos olhar para a adoração que devemos prestar ao nosso Deus fora do templo. E como o Salmo 150 nos ensina, nós somos chamados a louvar a Deus. O Salmo 150 começa dizendo aleluia, significa louvai a Deus. E logo em seguida, louvai a Deus no seu santuário, referindo-se ao templo, e louvai a Deus no firmamento. Aqui a ideia é de onde a glória do Senhor alcança na criação,
em todos esses lugares, Deus deve ser louvado. E aí, claro que nós estamos apontando que a glória do Senhor permeia todo o universo, tudo aquilo que Deus criou. E então, em todo o firmamento, nós devemos adorar o nosso Deus. Eu gosto muito do Salmo 113, que fala que devemos louvar o Senhor desde o poente do sol até onde o sol se esconde. E ali não é algo referindo-se a tempo, desde a manhã até a tarde. Não. Ali fala sobre local, geografia. É em toda a extensão da criação, em toda a terra, nós devemos louvar o nosso Deus. Podemos observar para o Salmo 148, observar esse salmo, fala sobre o louvor brotando do alto dos céus, mas permeando todos os lugares da terra e alcançando toda a criação. Salmo 148 diz: do alto dos céus, anjos, legiões celestes, sol, lua, estrelas luzentes, céus dos céus. Depois aponta as águas que estão acima do firmamento e a terra, monstros marinhos, todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos procelosos. Lá na parte final fala sobre répteis, voláteis, reis da terra, povos, príncipes, juízes, rapazes, donzelas, velhos, moças, todos, crianças, todos devem adorar ao Senhor. Outro aspecto é que o Salmo 150 fala sobre a razão. Louvai pelos seus poderosos feitos. Amados irmãos, se pararmos para pensar, mesmo que brevemente, rapidamente, nós vemos tantos feitos incríveis, poderosos, que Deus manifestou na terra. Nós vemos nas Escrituras Deus abrindo o mar vermelho, fazendo chover pão do céu para alimentar o seu povo. Deus se manifestando no meio do seu povo através de uma coluna de fogo e aquecendo o seu povo. Nós vemos Deus fazendo chover, cair fogo do céu para consumir o holocausto. Nós vemos feitos tremendos, maravilhosos, espantosos de Deus nas nossas próprias vidas. E por tudo isso, nós devemos louvar o Senhor, porque os seus feitos são grandiosos. Com que devemos louvar ao Senhor? Desde o verso 3 até o verso número 5, nós temos aí diversos instrumentos. É verdade que há um aspecto polêmico aí no meio desses instrumentos que fala sobre a dança. Mas se os irmãos observarem comigo, desde o verso 3, nós vemos: louvai ao Senhor com trombeta, saltério, harpa, instrumentos de corda, flauta, símbolos sonoros, símbolos retumbantes. E aí há esse elemento que fala adufes e danças. É muito provável que essa palavra traduzida por dança no Salmo 150, ela referia-se a algum instrumento junto com todos os outros instrumentos que já foram mencionados. Então, há comentaristas que caminham com essa interpretação e nos parece mais plausível, tendo em vista que o salmista aponta vários instrumentos antes e também depois, e no meio ele fala sobre essa palavra que foi traduzida como danças aqui. Provavelmente era algum outro instrumento. O ponto aqui é
Não somente o piano pode ser usado para louvor ao Senhor, o violão, a guitarra, a harpa, todos os instrumentos, flautas, podem ser usados para louvar a Deus através dos cânticos, das músicas. O grande problema, meus amados irmãos, é que às vezes tais instrumentos não são bem tocados, ou no momento de reunir esses instrumentos, essa reunião perde um pouco a harmonia. E aí é necessário ter o bom senso para que possamos então usar esses instrumentos com sabedoria, glorificando ao Senhor nosso Deus, sem que haja uma bagunça de todos eles. E claro, os músicos são mais habilitados para harmonizar esses instrumentos no momento de música ao nosso Deus. Queridos irmãos, para encerrarmos nosso breve estudo com base no Salmo número 100, no Salmo número 150, nós olhamos para o verso número 6. De novo a pergunta: quem deve louvar? Se o Salmo número 100, ele destaca especialmente aqueles que foram remidos, porque Deus remiu. Salmo número 100, ele destaca especialmente aqueles que reconhecem a bondade de Deus, aqueles que foram transformados em povo de Deus, porque agora são parte do rebanho de Deus. O Salmo 150, ele é mais amplo na sua convocação para o louvor ao Senhor. Quem deve louvar? Com base no verso número 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. A exortação é para todos os animais, aves, répteis, todos aqueles que têm fôlego de vida, o homem, adultos, idosos, crianças, jovens, mulheres, independente da raça, da idade, independente da cor, da posição social, todo ser que respira, louve ao Senhor. A criação deve louvor ao nosso Deus. O universo deve adorar o seu Criador. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas que acabam caminhando errado e ao invés de louvar, bendizer, adorar o Criador, acabam por direcionar a adoração à criatura. Isto é um erro segundo as Escrituras. Nós louvamos ao nosso Deus e somente ao nosso Deus. Adoramos aquele que nos criou e nos salvou, aquele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas, que nos formou no ventre materno, e aquele que nos remiu por meio de Cristo, nos dando vida em abundância. Nós adoramos somente a Deus, que nos salvou e nos ampara, está conosco, aquele com quem nós iremos passar toda a eternidade, e será maravilhoso. Já começamos aqui a louvar o Senhor e continuaremos por todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus e encerrar a escola dominical. Pai, obrigado por nos chamar para louvar o Senhor. Obrigado porque, se assim o Senhor permitir, hoje teremos um momento de culto no prédio com os irmãos. Obrigado porque o Teu Santo Espírito já convenceu
a cada um de nós que o louvor deve ser prestado tão somente ao Senhor e devemos fazer com alegria, com júbilo, pois o Senhor nos fez, nos transformou, nos remiu. Querido Deus, permita que possamos adorar o Senhor com sinceridade e verdade, que em tudo que fizermos, seja no templo de maneira coletiva ou fora do templo, individualmente, que tudo que fizermos seja para a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos, a cada um, que todos tenham um bom dia na presença de Cristo. Eu quero novamente reafirmar, aqueles que não puderem vir ao culto para adorar o Senhor conosco, porque tem alguma enfermidade grave, porque tem comorbidade, e nesse momento de pandemia é importante que permaneça um pouco mais distante, isolado. Por favor, entre em contato conosco. Teremos toda a alegria de poder ir até o seu lar, também com muito cuidado, tomando todas as precauções para poder celebrar a ceia do Senhor com você e buscar a Deus com você e ter comunhão também com você. Nós teremos esta alegria. Por favor, entre em contato, nos colocamos à disposição. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.